Quer ver uma coisa que falaram pra mim? Literalmente. Quer ver uma coisa que falaram pra mim? Já ouviu falar na casa da Operação Prato, a mulher da Ilha do Meio? Já ouviu falar Não. nessa? Eu acho que pode entrar na Operação Prato já, que né? o Cícero mandou o superchat Tem muita gente aí. pedindo aqui pra falar da Operação Vamos Prata. falar dessa Vamos parte entrar agora, inédita. Começa aqui Então, a partir de agora é a Operação Prata. Então, a Elizabeth Berger era uma pessoa emblemática. Você entrar na internet, você vai ver lá, uns falam que ela poderia ser uma alienígena, né? Uma mulher branca, estranha, andava pelada na ilha, aparecia as luzes, não sei o quê, comprava toneladas de peixe, não sei o quê. Tudo mentira. A gente tem uns amigos aí que fizeram uma investigação e descobriram a verdade desse negócio. Só que aí eu recebi uma mensagem falando assim, não fala mais sobre isso, porque você vai correr risco de vida, você e a sua família. Porque o negócio é muito mais sério do que a gente imagina. O que aconteceu então lá na Ilha do Meio? Tinha OVNI, luzes e tal? Tinha. As pessoas viam lá e tal. Essa mulher, ela era extraterrestre? Não. A gente levantou inclusive o ex-marido dela, que mora na Inglaterra, não quis dar depoimento pra gente. Ele é um hippie. Ela era uma hippie naquela época também, quando era casada com ele. E hoje, assim, a informação que a gente tem é que ela está na Suíça. Ah, tá viva. Tá viva. Tá. Mas não tá aqui, tá na Suíça. E ela comprou realmente a Ilha do Meio. Foram desabilitadas umas 300 famílias de lá. A quantidade de peixe que ela comprava não era tão grande, não era toneladas, né? Mas era uma quantidade razoável. Era uma pessoa normal, era uma hippie. Mas tinha outras coisas envolvidas que eu não quero falar. Por isso que eu não consegui o processo da Polícia Federal, por isso que eu não consegui o processo da Delegacia da Polícia Civil, por isso que eu não consegui nada da Aeronáutica, quando o capitão Herogê Holanda também esteve lá, investigando esses casos, né? Então, assim, tem alguns mistérios ali. Mas qual que é a relação? Mas que não está relacionado a OVNI. Não, mas... Agora, Operação Prato. Não, mas qual a relação dessa Ilha do Meio com a Operação Prato? É porque teve muitos avistamentos de luzes ali. Ah, tá. Entendeu? E achavam que essa mulher, que era magrinha, meia branca, meio nórdica, poderia ser uma extraterrestre pelas atitudes que ela tinha na ilha. Mas as atitudes eram De uma hippie. bem normais. Tudo que leva a crer é que se criou uma contra-informação, uma história da carochinha ali, para afastar o pessoal da ilha, porque tinha outras coisas acontecendo na ilha. Sei, coisa de hippie. Não sei o que é, Coisa não de posso hippie, falar. coisa que hippie gosta. Mas a Operação Prato, ela foi autêntica, verdadeira. O que aconteceu? Uma invasão de objetos voadores não identificados, luzes que apareciam lá, jogavam foco de luz nas pessoas e sugavam parte do sangue. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Tenho. Era só uma prima do Sherminator, com uma aparência nórdica. Ou sua. Mais sua. Não, mais sua. Não, porque você é mais magro. Falam que você é raquítico. E falam que eu sou obeso, que é mentira também. São duas mentiras. Vamos lá. Por exemplo, as fotos, né, dos objetos eram assim, eram luzes. Isso pode mostrar numa boa. Pode mostrar numa boa. Tá dando reflexo não, né? Tá bom. Hein? Muitas dessas fotos foram tiradas pela Força Aérea Brasileira na época. Né? Tem filmes também coloridos e preto e branco, fotos também em cores desses objetos. Agora, as pessoas que eram atacadas por esses focos de luz, aqui a gente tem uma que é a Aurora Fernandes, e que a gente vê aqui os hematomas, pareciam agulhadas. Não mostrei isso não. O YouTube é cheio de história. Aí, ó. Uhum. E aí as pessoas ficavam apavoradas com essas luzes, porque elas se sentiam fracas, desmaiavam, sentiam o corpo esquentar. Então, tudo indica que era algum tipo de experiência genética que esses seres estavam fazendo naquela época. Começou em 76 no Pará, intensificou em 77 no Maranhão, com a morte de uma pessoa na Ilha dos Caranguejos. Depois partiu para São Luís, algumas cidades ali do Maranhão. Aí se fincou no Pará, na região de Colares, Ananindeua, Viseu, vários lugares ali. E depois foi para a região amazônica,
onde permaneceu até 1984, 83, comecinho de 84, quando então o fenômeno migrou para Venezuela. Isso aqui, por exemplo, é só para mostrar também que tinha partes físicas. Isso aqui é tirado de relatórios da Força Aérea Brasileira, da equipe do Irangê Holanda, na fazenda Jeju, onde você tem as marcas de pouso, né, que ficaram no local, nessa fazenda aí, onde o disco voador pousou, né? Então eles faziam todo esse mapeamento também. Na década de 80, a gente conseguiu um relatório, isso aqui foi um agente que me forneceu, ele em 82 estava junto com alguns militares lá na região de Manaus, onde estava acontecendo o fenômeno, e nesse documento ele cita um agente militar norte-americano de nome John. Provavelmente era um codinome, né? Uhum. Porque todos os militares da Operação Prato, eles assinaram algumas coisas, alguns deles como codinome. Então vamos dizer que você chama Alexandre, mas o codinome era João. Então, todo mundo sabia que naquela missão da Operação Prato, o que era assinado pelo João era o Alexandre que produziu a informação. O fenômeno da Operação Prato, né, ele foi assim emblemático porque as delegacias de polícia estavam em polvorosa, as pessoas evadindo do local, e aí a Força Aérea entrou com tudo para poder saber o que estava acontecendo. Porque num primeiro momento pensaram, deve ser coisa dos russos. Década de 70, né, repressão, aquela coisa toda, mas não era. Aí no final o próprio Irangê já teve contato até com nave, em formato de bola de futebol americano, coisas grandes, seres também que ele chegou a observar, dizem que ele foi implantado no braço, que o sargento Flávio foi implantado na perna, tem até vídeos que mostram alguma coisa no braço. Se é um implante alienígena, não sei, mas poderia ser também um pedaço de projétil, já que ele era um militar, né, alguma coisa que entrou, mas não estou afirmando que seja uma coisa ou outra, não sei. Infelizmente não foi feita uma análise, mesmo após a morte dele, né? Ele morreu de suicídio, cometeu suicídio. Algumas pessoas da teoria da conspiração falam que suicidaram-no, mas isso não é verdade, porque ele já havia tentado suicídio. A filha dele contou que ele vinha numa posição bem depressiva, já tinha tentado suicídio sem sucesso, e aí na segunda vez ele deu cabo da vida dele. Mas essa versão você acredita que é essa mesma? Isso aqui, fotos da época também, de 79, em Manaus. Nossa, essa aqui é bem... Tirado por um piloto da Varig, né, naquela época. Isso aqui são documentos da polícia militar da Boa Vista do Ramos, Amazonas, que em 95, ou seja, em 84 cessou, em 95 voltou tudo de novo. E aí você vê, pela descrição do documento, aqui embaixo, que o instrumento do crime, ou seja, a pessoa que sofreu as queimaduras, que é a Estônia Rodrigues de Carvalho, de 22 anos, o instrumento do crime eram raios emitidos, possivelmente por objeto desconhecido, em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores. Isso está num documento policial. Em 1979, salvo engano, acho que era impossível ter um drone, né? Era impossível. Olha, talvez os americanos, entendeu? Talvez sondando ali a Amazônia. Um aviãozão da Varig, o cara da parte que o piloto tá ali da janelinha, né? Esquerda, parece. É bem interessante essa foto. Tirou uma foto de assim, ou alguém jogou um prato lá do céu e caiu. Isso aqui é um ET mesmo. Então, nessa época... depois que a gente ficou sabendo tudo, o Claudir, ele era um analista de fotos e filmes. Uhum. Ele chegou a analisar essa foto e, segundo ele, era uma foto autêntica. Não, essa... Não era uma montagem. Não sou especialista, mas não parece. Não era montagem. Até pela época, né? 1979. 1979, provavelmente não havia tecnologia para drones. Provavelmente, eu não sou um especialista. Se alguém for aí, comenta aí. Não. Nesse caso, não. Então, essa foto aqui é muito impressionante. Mas da Varig. No caso do... Qual é o nome dele? Eu sempre escrevi... O Irangê Holanda? Irangê? O Irangê. O Irangê. O Irangê
Holanda. Holanda. No caso do Uirangê Holanda. No caso do Holanda. Do Holanda. Do Capitão Holanda. Do Capitão Holanda. Você realmente acredita que a causa da morte foi suicídio mesmo? Não tem mistério? Não tenho dúvida nenhuma que foi suicídio. Mas você... Não tenho dúvida. Você acredita que esse suicídio se deu por conta dessa perturbação do que ele viveu? Não, ele já vinha depressivo por problemas familiares. Ah, então não tem relação nenhuma com a Operação Prato. O fato dele ter divulgado que ele sabia da Operação Prato, eu creio que foi um espasmo de consciência dele de falar assim, olha, eu vou me matar daqui a pouco, então eu não posso morrer com isso. Porque isso é importante que eu vivenciei. Então eu vou contar. Passar isso para frente. Vou passar para frente. Então ele pegou, deu entrevista e depois participou de uma palestra lá no Rio de Janeiro, em Niterói, se não me falha a memória, com o Marco Antônio Petit. E deu na palestra dando detalhes. E depois ele deu fim à vida dele. Tanto é que se você pegar a entrevista dele e olhar com bastante atenção, você vai perceber que chega um determinado momento em que o Capitão Holanda, o Capitão Uirangê Holanda, fala assim, olha, eu estou falando isso porque de repente amanhã pode ser que eu não exista mais, alguma coisa assim. Ele usou Então, aquilo ali, psicologicamente, você analisando, você já percebe que ele já estava predisposto a fazer alguma coisa e já admitir a possibilidade de não estar vivo. Por isso que ele estava fazendo aquilo. Então ele já estava pensando em se matar. Caso pensado mesmo. Caso pensado. Sim. E militar é assim, ele faz de caso pensado tudo. Né? Vamos dizer assim, a rigidez dentro de um quartel é muito grande. A disciplina que esses militares têm é um negócio impressionante. Eu vejo pelo caso Varginha, por exemplo, tem militares que nem estão mais lá, mas a disciplina foi tão grande, que mesmo após 26 anos do caso Varginha, você fala pro cara, pô, cara, vamos falar agora, né? Já passou? Não. O cara é Caxias, sabe? É aquele cara que... Engraçado, 26 anos. 26 anos. Parece que foi ontem, eu lembro. Ele fala assim, não esquece, eu nem lembro mais. Não lembra. Lógico que lembra, porque a gente sabe, né? Fala para um ali no cantinho, conta para empregada, conta para um familiar, para uma pessoa mais. Mas aí quando chega o pesquisador, o Edson Boaventura Júnior, aí já treme na base. Não, seu canal é muito grande. Não, vou ter uma exposição muito grande. Então, não quero me envolver com isso. E às vezes a própria disciplina dos militares mesmo, tem colegas lá dentro, e aí ele vai ficar manchado, vai ficar queimado com os colegas de farda, né? Então, aí não fala. É uma pena, porque a gente poderia saber muito mais, não só 30% do que aconteceu no caso Varginha. Você fez uma live recentemente com as meninas, né? Do caso Varginha. A Liliane e a Valquíria. O que você conseguiu tirar a dúvida que você tinha? Concluiu alguma coisa? Olha, eu tentei focar algumas coisas que elas não tinham falado ainda. Que era, por exemplo, a sensação que elas tiveram quando foram entrevistadas pelo John Mack, que era um psiquiatra da Universidade de Harvard. Perguntei para elas qual foi a sensação quando elas fizeram uma cariação junto com a dona Terezinha Galo-Klepf, que é a que viu a criatura dentro do zoológico, porque elas não se conheciam. Eu estava lá no dia, mas eu queria ouvir delas, né? Anos depois, já moças, já adultas, qual foi a sensação? Porque vai passando o tempo e, logicamente, aquilo que elas experienciaram vai amadurecendo. Sim, e vai amadurecendo de alguma forma. Algumas coisas vão ficar mais fortes, outras vão ficar mais tênues na mente também, vai acabando esquecendo. Então eu tentei lembrar algumas coisas desse tipo, sem perder a essência da história delas também, né? Eu pedi para elas contarem aquela historinha. E perguntei depois, né? Isso aí foi legal também. Depois teve pessoas que te procuraram, que viram alguma coisa e tal, e aí elas lançaram durante a live que a gente fez lá no canal uma informação que eu achei interessante, que quando a mãe delas voltou no terreno baldio, junto com a Kátia, né,
para ver se a criatura ainda estava lá, e já não estava, só tinha a marca de pegada e o cheiro de amoníaco. Tinha uns vizinhos ali que falaram assim, eles já vieram pegar aquele bicho. Então tem mais gente que viu o bicho e que viram os militares passando ali e já pegando o bicho. Então essa informação eu não sabia. Então se procurar ali na redondeza, ali no Jardim Andere, talvez ainda exista, né, alguma pessoa que viu a criatura também. Sim. Tem um senhor lá que a gente vai tentar falar com ele, a gente está em negociação, que ele viu 10 criaturas no bairro do vovozinho lá. Só que ele tem medo porque ele é vigilante lá. Ele estava numa empresa, fazia o serviço de vigilância e ele viu as 10 criaturas no mato lá. Então tinha muito. Correndo? Não, estava lá se refugiando na mata. Oxi. Tem uma outra senhora que a gente pretende entrevistar também, que é a avó da lutadora de UFC, a Amanda Ribas, lá de Varginha. A avó dela viu a criatura e chegou a dar bolacha, pensando que era... Então, um negócio muito... Já foi dar uma gordura hidrogenada pro ET. Então, não sei se era transgênica aquela bolacha. Que agora eu tô assim cismado, cara. Né? Eu e minha mulher que ensinou isso aí. Quando tem o triangulinho amarelinho, né? Transgênico. É transgênico. Então eu vou lá os produtos no mercado, alguma coisa, já olho. Esse negócio aqui é transgênico. Então não pega não. É uma forma boa de matar os ET. Você fala, come isso aqui. Come. Já... Então, mas tem algumas histórias lá que a gente ainda tem que apurar e tem que levantar. Não só militares, né, que ainda não tiveram coragem de falar, mas também civis que ficam... mineiro é muito desconfiado. Tem um rapaz lá que viu também a nave em cima, viu a movimentação. Talvez a gente voltando lá, a gente vai entrevistar ele também. A mãe dele viu, os parentes viram, mas a mãe não quer dar... entrevista, nada. Você tem medo, né? Viu a galera toda, mas só ele tá topando por enquanto de falar. Até me mandou um vídeo, né? Mostrando o lugar. Eu vi aqui e tal, não sei o que e tal. Naquela época. Ele era pequeno. Os parentes mais que viram também o objeto ali na região da mata. Porque assim, quando eles se refugiaram, alguns outros objetos começaram a se aproximar para fazer o resgate desses seres. O que ficou para trás é o cachorrinho, entre aspas, do ET, entendeu? São animais subalternos, vamos dizer assim. Os mais evoluídos ali, deu sorte e foi embora.